Porque geralmente quando tem muita gente, não dá para deixar aberto, né? Igual eu fazia na primeira lá. Porque senão eu não falo, não dá tempo, né? Mas só nós dois a gente vai. Só nós dois a gente vai. Se quiser perguntar qualquer coisa, aí você pode me interromper e perguntar que é rapidinho, né? Porque é pouca coisa. Bom, vamos lá. Hoje é a segunda live do desenvolvimento mediúnico teórico. Eu vou começar a falar. Na verdade, é a terceira, né? Porque eu já fiz uma falando de animismo e mistificação. Essa é a terceira, mas como eu voltei tudo, eu só vou pular depois dessa parte de animismo e mistificação, porque já tem lá no YouTube. E essa parte a gente vai conversar sobre efeitos físicos na incorporação, né? Como que é como que se dá qual é a reação do nosso corpo, né? Quando a espiritualidade se aproxima, quando um espírito que não é o nosso. E outro dia eu estava refletindo sobre uma coisa, a gente até conversou, você estava conversando sobre isso lá na casa do Zé Paulo, né? Que a incorporação não é uma coisa natural do ser humano, né? Uhum. Coisa que não faz parte da nossa natureza. E eu estava pensando que até mesmo quando é o nosso espírito, né, que se desprende ou se sei lá qual é a palavra, mas que se desprende quando ele volta para o corpo, né? A gente já tem comprovações, inclusive, que acontece, que tem o pessoal fala muito daquela coisa do, do sono, quando a gente está dormindo. Você sonha, às vezes, você estar sonhando que está Isso aqui está voando. caindo. Aí dizem, né, que tem esse lance de quando o seu espírito sai do corpo, a gente consegue fazer isso conscientemente. Mas existe, quando o espírito volta, existe uma reação física também, né? O seu corpo, ele sente aquilo ali. Então, é natural que a gente tenha efeitos físicos, ainda mais quando a gente vai receber um espírito que não é o nosso, né? Um espírito diferente aqui do que o nosso corpo está acostumado, né? São energias diferentes, são diferentes. Então, os efeitos físicos da incorporação na Umbanda são variados e pessoais. Às vezes pode ser que em mim seja de uma forma, eu tenha. Geralmente as reações são parecidas, mas tem gente que tem uma reação e não tem outra, tem gente que tem todas, tem gente que. Né? Mas em todo mundo tem uma reação. Você comentou de suar a mão, né? Sim, isso acontece bastante. A minha nunca suou. Acontece Isso nunca bastante. senti. É uma coisa até comum, mas eu acho que na fase que você está de incorporação já não acontece mais. Isso de suar a mão é mais no começo. Esses efeitos, assim, principalmente os efeitos de extremidade, que é mão e pé, é bem no começo. Tem gente que tem de ficar contraindo os dedos do pé e das mãos, a mão sua, entendeu? Esses efeitos de extremidade geralmente é bem no começo do processo, quando a pessoa está aprendendo ainda. Na fase que você está de incorporação, talvez você nunca tenha sentido isso, mas também agora eu acho que você sim. Né? Os mais comuns incluem sensações de calor, frio, formigamento, tremores, pressão no corpo, cansaço, que podem ser intensas e variam de acordo com o médio e a entidade que incorpora. Essas manifestações são normais e resultam do processo e o médium servir de veículo para a manifestação de uma entidade espiritual, que pode trazer sua própria energia e forma de atuação para o corpo do médium. Aí, essa reação varia de pessoa para pessoa, mas a gente já falou. Os sintomas físicos mais comuns são alterações de temperatura, que é uma coisa normal, geralmente, às vezes, muito calor, às vezes sente um calafrio, né? E eu, por exemplo, o meu caboclo, quando ele vem e termina a gira, eu estou
encharcado de suor. Pode estar o frio que for. Estou encharcado. Tem uma transpiração, né? Eu sinto muito calor. Em alguns casos, acontecem contrações involuntárias dos pés. Peraí, vou voltar aqui. Alterações de temperatura, contração muscular e suor. Sensação de calor ou frio nas mãos, pés ou no corpo todo. Em alguns casos, acontecem contrações involuntárias dos pés e ou das mãos. E ainda pode ser possível verificar suor excessivo nessa extremidade. É essa que a gente estava falando que, por um acaso, não acontece com você. Pode ser que tenha acontecido lá no começo e você não tenha percebido essa. Que geralmente a gente que está ali concentrado no que está rolando, você tem coisa que passa batido. Formigamento e tremores, sensações de agulhas ou vibrações na pele e tremores musculares. Isso é bem comum, que às vezes a pessoa sente... Às vezes a pessoa sente o corpo tremer mesmo, né? Tanto que você vê que tem muita incorporação que começa com o corpo tremendo e em alguns casos o músculo do corpo ele começa a contrair, que a pessoa treme involuntariamente, não consegue nem ter o controle daquilo ali. Pressão no corpo, sensação de peso ou pressão na região do peito ou outras partes do corpo. Dependendo, muitas vezes, de como a entidade se aproxima de você, você vai sentir. Às vezes, você sente como se tivesse alguém pondo a mão em você. Às vezes, você sente uma pressão no peito. Às vezes, Gira de algum, eu sinto um calor assim no peito imenso, assim, como se estivesse pegando fogo. Sim. E aí corre a gira. Eu observei que é toda gira de Ogum. No dia que a gente toca, vem esse fogo assim no peito. E nos outros não, nas outras incorporações não. Ogum, geralmente, as entidades que vêm nessa linha de Ogum são entidades bem fortes, né? Uma incorporação bem intensa, né? Que acaba a gira, a gente fica cansado. Eu fico muito cansado. Justamente. É isso aí. E agora vem a próxima parte, cansaço e exaustão. A incorporação pode ser um processo que demanda energia, levando a sensação de fadiga, e geralmente, né, obviamente, no final é o que a gente estava falando. Quando a incorporação ela é muito intensa, isso demanda muita energia nossa, né? Então, acaba que, no final, parece que você se sente bem, né? Geralmente é uma sensação boa, mas parece que você correu uma maratona. Bocejos, né? Dizem que tem uma relação do bocejo com a... Bocejo a hora que eu entro no terreiro. A hora que eu entro no terreiro, eu ponho a minha guia, eu bocejo até começar a gira. Toda vez. É uma reação bem comum. Diz que é uma troca de energia, né? Tem várias teorias sobre isso, né? Eu, sinceramente, eu não... É uma reação que eu não tenho muito, então fica difícil de eu falar assim, eu acho que é isso. Eu não fui pesquisar ainda, não, mas sempre. Quem E fala gira muito de esquerda, isso, não. Só na gira de direita. Quem fala muito sobre isso é o Rodrigo Queiroz, sobre esses bocejos. Até no livro dele, ele tem um livro, Umbanda para Iniciantes, eu acho, se eu não me engano. Desse livro dele, ele fala sobre essa reação do bocejo, né, que acontece. Comigo acontece às vezes, não é uma coisa muito comum, mas pode ser por vários motivos, né? Pode ser por vários motivos. Mas acontece com certa frequência em muita gente, né? Essa questão do bocejo frequente pode ocorrer durante o processo da incorporação ou antes. É o que você falou, né? Até começar a gira, você boceja, mas depois que começa... Depois some, assim, é engraçado isso, é estranho. E na gira de esquerda, não. Mas na gira direita, sempre. Sensação de toque, o médium pode sentir toques sem que haja ninguém por perto.
Eu já senti isso, eu fiquei assustadíssimo. Foi bem no começo. Foi bem no comecinho, assim, foi bem estranho. Alteração no ritmo cardíaco, isso é bem comum de acontecer, do coração começar, às vezes dá uma desacelerada, dependendo da entidade. Preto Velho, por exemplo, às vezes, ele vem numa calmaria tão grande, às vezes, né, que dá uma desacelerada, mas geralmente o que acontece somente nessas incorporações de Ogum, Xangô, Exu também, com Pombagira acontece bastante. Os batimentos cardíacos do médico podem ficar alterados, podem bater mais rápido ou mais lento, de acordo com a energia das entidades. É energia, né? A gente está trocando energia ali. Então, o que causa essas sensações? Primeiro ponto, a energia da entidade. Cada entidade possui uma energia diferente, assim como nós, né? São os espíritos que viveram, e cada um tem a sua história, cada um vai ter o seu carrego de energia ali, que influencia a forma como se manifesta no médium, causando sensações específicas. Cada entidade ela traz uma energia própria, de acordo com suas características próprias e o tipo de trabalho que realiza. Tem muita gente que espera sempre uma incorporação igualzinha. Tem muita gente que trava, às vezes, uma incorporação. Por exemplo, ele está acostumado a incorporar o caboclo. Aí o caboclo ele chega de uma maneira, ele tem essa incorporação de uma maneira. Muitas vezes ele trava a incorporação de uma outra entidade porque ele começa a sentir sensações diferentes, começa a ter reações diferentes, ele começa a ficar com medo. Não, mas não é assim que rola a incorporação, né? Porque a outra entidade dele vem de uma determinada maneira, ele acha que todas têm que vir igual. E isso não é uma coisa, porque cada uma vai ser de acordo com a energia, o tipo de trabalho, a energia daquela entidade. Uma vai vir. Mas, para isso, essa é a importância da gira interna. A gira interna é você abrir seu corpo e deixar vir. Numa das últimas giras internas de direita, eu senti uma energia diferente. Eu comentei com o Edilson, falei, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. E veio o Caboclo Rompe-Mato, que eu nunca tinha incorporado. Ele chegou, ele se apresentou e foi embora. E normalmente eu incorporo a Jurema. Sim. Então, isso é legal, da gente perceber que tem alguma coisa diferente. Isso aí. E deixar vir. A gente é justamente sobre isso. Essa parte do estudo é justamente sobre isso, da gente estar atento ao que está rolando com a gente. Isso é importante, porque você vai entender assim. Você vê, você está acostumado a receber uma entidade, acabou com a Jurema, né? Daí ela vem de uma maneira. E isso vai acontecer o tempo todo. Ela vem de uma maneira, ela se acopla no seu corpo, ela incorpora em você de uma maneira. Então, quando você começa a ter essa percepção, começa a entender, você sente já aquela energia se aproximando, você já está acostumado com aquela energia, você já sabe, opa, é ela. Tá? Então, quando você percebe que tem algo de diferente, não, mas peraí, eu estou sentindo que vai rolar a incorporação, mas está estranho, está diferente. É isso aí que a gente tem que estar atento, porque é uma outra entidade, é uma outra história, uma outra energia. Ele vai vir de uma maneira diferente. Faz parte do processo isso, né? A sintonia mediúnica. O grau de sintonia entre o médium e a entidade afeta diretamente a experiência na incorporação. É isso que eu falo sempre, cara. Por isso que eu não gosto desses... Eu não vou falar de um lugar específico, mas eu não gosto dessas giras de desenvolvimento, gira interna, desenvolvimento de terreiro, seja lá como as pessoas queiram. Agora tá rolando um lance aí de não pode mais chamar de desenvolvimento mediúnico, né? Independente do que se chame, é a mesma coisa assim.
o mais importante é você se conectar à entidade. Então, essa gira esse sobe e desce de entidade, faz uma gira interna, uma gira de desenvolvimento, que toca para, sei lá, em 1 hora, para 5 linhas de diferentes, 6 diferentes, o seu processo de sintonia com a entidade vai ser muito mais demorado. Sim. Porque você está. É esse lance que eu falo sempre de sentir. Você vai vir a entidade, você vai sentir. Tá, beleza. Você vai sentir aquela energia. Tá, legal. Aí toca 2, 3 pontos, vira para. Então você nunca vai se adequar àquilo ali, nunca você vai estar acostumada. Oi, Luciane, tudo bem? Boa noite, Mucuyu. Boa noite, tudo bem. Então, é isso, você tem que criar essa relação. É um relacionamento como é qualquer outro. Como é o seu relacionamento com o seu marido, como é o relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Tem que criar uma sintonia. Para criar uma sintonia, isso depende de tempo. É aquele lance da escala que eu falo, né? Essa sintonia ela só cresce de tempo, de terreiro, frequência. Sim. Né? E trabalho, não tem jeito. Tem que estar ali no pezinho do terreiro, trabalhando e se conectando com essa. E aí você vai começar a entender ela vai começar a entender você também, né? Tem isso. Uma coisa muito importante também que eu costumo falar é que a gente tem que parar de ficar fantasiando sobre a entidade, né? Baseado em história, que a entidade, sei lá, vamos aqui, Maria Pai, eu entrei numa discussão aí no Instagram, num comentário que eu fiz, que estava falando sobre quando os ciganos vêm para o Brasil, né? A primeira leva de ciganos e judeus que vem para o Brasil é no século XVI, logo no começo da colonização, 1550, alguma coisa, que eles começam a vir para o Brasil e tal. Aí, esse perfil no Instagram é um perfil bem radical, assim, da questão da Umbanda preta, né, negra e tal. Eu gosto de acompanhar porque tem muita coisa interessante. Só que a gente tem que entender que dentro da Umbanda existem outras manifestações também. Né? A gente tem a manifestação dos povos originários, a manifestação dos negros que vieram para o Brasil escravizados, né? Mas tiveram muitos outros povos que vieram para o Brasil em outras condições também muito ruins e que hoje se manifestam na Umbanda. Né? E um exemplo maior que tem são os ciganos. Aí a discussão era sobre. Aí eu estava falando sobre a questão da Maria Padilha, né? Que a Maria Padilha é um nome lá da Espanha e tal. E que como que chega esse nome Maria Padilha na pombagira que se manifesta aqui na Umbanda, aqui no Brasil, né? Então, pelo que eu estudei, pelo que eu entendi, né? Eu acho que essas mulheres que elas vêm 200 anos depois da Maria Padilha, né, lá, rainha de Castela, que ela só recebeu o título de rainha depois que morreu, e ela é de 1300 e alguma coisa. Eu acredito que rolou um movimento lá na Espanha, pelo que eu pude estudar, rolou um movimento lá na Espanha, e aquelas mulheres que eram mulheres que, à frente de seu tempo, tal, elas se identificavam com Maria Padilha. Nessa vem a Inquisição Espanhola empurra muitas dessas pessoas para Portugal, né, que eles estão ali na Península Ibérica, e o lugar mais que ele é Portugal, e eles fogem para Portugal, ciganos, judeus, e as pessoas, né, que eram chamadas de bruxas e tudo mais, mas vem a Inquisição também em Portugal, a Inquisição chega em Portugal. E os cristãos novos, né, que são não existe nada na história que quantifique quantos ciganos vieram para o Brasil. Não tem.
porque, primeiro, eles eram considerados não europeus, mesmo tendo na Europa. Eles não tinham nenhum tipo de registro, nem a igreja registrava. Por causa do domicílio, eles se consideravam sem domicílio, né? Então ninguém sabe a origem. Nem a igreja registrava, né? Mas aí houve em Portugal o Dom João I, o segundo, sei lá, ele vai casar com a filha do rei. Valeu, Luciane. Um abraço, tchau. Ele vai casar com a filha do rei da Espanha. Só que o rei da Espanha, por ser católico, ele não aceita que Portugal tenha tantos judeus, tenha tanto cigano, tenha tanto... Aí ele se viu obrigado a tirar esse povo do país e manda um monte de... Tem um processo muito grande nisso aí, mas aí ele catequiza todo mundo, tipo, chega a catequizar 20 mil pessoas no Porto de Portugal e manda esse povo embora de Portugal e boa parte chega aqui no Brasil. Então, esse nome, ao meu ver, o meu entendimento chega aqui, a Maria Padilha, para mim, chega aqui dessa forma, porque qual outra forma seria? Interessante isso. Igual a gente tem um caso aí da Meire, né, que recebe uma pombagira que fala espanhol, cara. Você entendeu? E ela não entende nada de espanhol. Ela fala espanhol. E a Flávia é fluente em espanhol. E a Flávia precisa traduzir o consulente que ela fala, e ela fala, é espanhol de ponta a ponta. E aí, me explica isso. Aí a discussão lá que, porque as pombagiras que se manifestam na Umbanda são todas mulheres negras, pretas. Sei lá, acho que a gente não pode ser nem radical demais para um lado, nem radical demais para o outro. A gente precisa entender todo o contexto. Entender todo o contexto. Então, voltando ao assunto, a gente tem que parar de ficar fantasiando, achar que toda entidade tem a mesma história, tem o mesmo primeiro, não é a mesma entidade para todo mundo. Eu trabalho com o tranca-rua, o tranca-rua não é o mesmo do seu, não é o mesmo do fulano, não é o mesmo do fulano, não é o mesmo. Cada um é um espírito, ele se manifesta dentro daquela linha ali de tranca-rua. Mas não quer dizer que não é o mesmo tranca-rua, não é o mesmo espírito. É o que eu falei na outra live. Na Umbanda, a espiritualidade ela não quer os espíritos se manifestam, as entidades que se manifestam, elas não querem mérito, diferente do espiritismo, né, do kardecismo, que lá você sabe quem é o Bezerra de Menezes, é Maria de Ângeles, é o fulano de tal, quando você sabe que aquela pessoa foi o fulano lá atrás. Na Umbanda, não, ele não. A Umbanda, a espiritualidade que se manifesta na Umbanda, ela não quer tipo, não quer receber esse mérito. Esse rótulo, né? Essa rotulagem, tem que ser. O mérito é da religião, da Umbanda, não é... senão vinha José, vem o José da Silva Xavier, né, igual eu falei da outra vez, com nome e sobrenome. O outro ponto é o acúmulo de energia. O médium capta e canaliza energias sutis, o que pode gerar reações físicas no corpo. Por isso é importante manter o pensamento em coisas positivas, aquela coisa que a gente faz, né, de estar firma a cabeça. Firma a cabeça, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Cabeça, firma a cabeça. Firma a cabeça nada mais é do que você estar concentrado ali no que você está fazendo, né? Manter o pensamento em coisas positivas e tal, para poder você se conectar da melhor maneira. Não adianta você estar ali, né, num processo de incorporação e estar pensando na conta de luz, na conta de água. Tem um médium, um atendimento lá no terreiro que ele, por várias vezes, ele fala para o Cambono, fala, firma a sua cabeça e pega uma vela para dar para assistência. Aí um dia eu questionei, eu falei assim, aí eu pegava a vela, entregava, aí eu falei, acertei? Não, era essa mesmo. Aí na segunda vez, não, é essa mesmo.
Eu falei, e se eu errar? Você vai falar para mim que eu estou errando? Ele falou, vou falar. Mas você firma a sua cabeça, você está com o pensamento aqui no atendimento. Não é que a gente está escutando, mas a gente está concentrado naquela pessoa, naquele atendimento. Então, quando você vai pegar a vela, você já vai pegar realmente a vela certa. Mas eu questionei a entidade nisso. Falei, se eu pegar errada? Não, se você pegar errada, eu vou pedir para devolver. Falei, então tá. Mas é isso. Tá ligado no que está rolando, né? Exato, exato. De corpo, mente e espírito. É isso. Exatamente. A gente tem que estar conectado a 100% na gira. Corpo, mente e espírito. Você tem que estar ali de corpo, de alma. Porque senão você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir ter uma incorporação plena. Não tem como. Por isso é importante manter o pensamento de coisas positivas, evitar atritos, brigas e discussões. Para mim, isso é o maior preceito que existe. Como você leva a sua vida, principalmente no dia da gira, né? No dia de trabalho e tal. Para mim, isso é o maior preceito que tem. Onde sua cabeça esteve durante aquele dia? Mais do que comer carne, mais do que sexo. Isso, inclusive, para mim é uma coisa extremamente complicada, esse negócio de não pode fazer sexo no dia da gira. Eu acho que a gente não pode ter excesso. A gente não pode, tipo, sei lá, né? Todo excesso eu acho que é ruim, mas você é casada, você vai lhe dar uma namorada com seu marido no dia da gira, será que vai fazer mal? Quantas vezes a gente come carne e esquece? Já aconteceu comigo de comer carne, depois à noite, quando eu falei, nossa, almocei um bife, mas nem lembrar. Mas Assim, chega na gira lá, a gira não rola do mesmo jeito? Exatamente, exatamente. A gente procura seguir, né? Mas tem hora que você, até por esquecimento mesmo. Eu comi carne algumas vezes e totalmente esquecida, assim. Aí eu acho que o importante é estar mesmo, a gente evitar os excessos. Comer um prato gigante de feijoada no dia da gira, você não vai fazer igual eu fiz ontem, que eu comi um monte de besteira o dia inteiro. Né, o corpo não aguenta, é isso, o corpo não aguenta. Exatamente. Você vai ter um desgaste energético ali. Então, o teu corpo tá. Mas não foi porque eu comi a carne tal. Foi porque eu comi errado. Né? O importante é você evitar esses excessos e manter seu dia em paz, a mente tranquila, para quando você chegar ali, você estar concentrado no trabalho. Tem gente que precisa de ser mais radical, né? Tem gente que precisa mesmo não fazer, evitar, porque senão a pessoa se perde no excesso, porque não consegue fazer nada pouco. Então, eu acho que essas proibições de preceitos são muito mais por causa disso. Tirando o candomblé, né? A gente está falando de Umbanda. O candomblé é uma outra história. O candomblé, os preceitos têm os fundamentos que são diferentes da Umbanda. A Umbanda, o povo traz isso aí, mas meio sem fundamento. Mais uma coisa que o povo traz sem fundamento, não. Da Umbanda, não, para a Umbanda. Né? Traz do candomblé para a Umbanda, mas sem entender o que é aquilo. Por que existe o preceito dentro do candomblé. A importância do cuidado com o médium. A incorporação é um dos ápices do desenvolvimento mediúnico e requer preparo e acompanhamento. Mas a mediunidade não se resume à incorporação. Incorporar um espírito é o ápice de um processo que começa na mente, passa pelo corpo e, finalmente, no extrafísico, ou no campo espiritual de fato. Né? É isso que a gente estava falando. Não necessariamente a gente tem que ir para um terreiro para incorporar. Muita gente tem isso na cabeça, né? Acho que tem gente que eu já vi gente sair do terreiro porque não incorporava. Não incorpora, mas, cara, não é isso.
Mas aqui a gente está falando de gente que incorpora. Enquanto sua mente e seu corpo não estiverem preparados para receber, a coisa não vai acontecer. E não acontece mesmo. Uhum. É o que a gente estava falando agora. Se o teu corpo, a tua cabeça, não está preparado para não vai receber. Eu faço uma analogia que está até no livro, eu coloquei no livro, que é a do jarro d'água. Né? Vamos dizer que você, na sua casa, não tem água encanada. Certo? E a água que você bebe na sua casa vem de um outro lugar que você coloca dentro de um jarro d'água, né? Você coloca aquela água ali que é água de consumo na sua casa para beber, é água potável que vocês consomem na sua casa. A água precisa estar limpa, certo? A água eu coloco como a entidade, propriamente. O jarro d'água é você. O jarro d'água também precisa estar limpo, não precisa. Porque se você traz uma água limpa e bota dentro de um jarro sujo, sujou aquela conexão entre os dois. Então, o jarro limpo, a gente tem que ser esse jarro limpo, a gente tem que estar em constante aperfeiçoamento moral, a gente tem que estar numa busca constante por uma paz interior, né? Para que quando essa entidade chegue, ela encontre um jarro limpo para poder oferecer para as pessoas que vêm buscar, as pessoas que vêm matar a sede, oferecer água limpa. Entendeu? Então, não adianta a gente pegar uma água limpa e botar dentro de um jarro sujo, que é a gente. Cuidados preventivos, alimentação equilibrada, evitar álcool, isso é uma coisa importante, evitar o álcool, porque álcool, né, e qualquer tipo de psicotrópico, né, porque vai influenciar na nossa cabeça. Manter uma vida saudável auxilia o médico a lidar com os efeitos da incorporação. Isso é tudo? Não é tudo, mas é a questão do jarro que eu estou falando. Quanto mais limpo o jarro, melhor. Sim. Você vai ter mais água limpa para oferecer. Corpo, mente e espírito, sempre. Autoconhecimento. Conhecer os próprios limites e a forma como o corpo reage a essas sensações permite um maior controle e menor desconforto durante as práticas espirituais. É importante ter uma idade adequada para começar o desenvolvimento mediúnico, isso é muito importante. Né? A maturidade, para ter a percepção e estar atento ali ao fenômeno. Né? Eu falo isso muito, vocês que me ouvem com mais frequência, né? Você que me ouvem com mais frequência, sabe que eu bato muito nessa tecla aí, que a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar atento no que está rolando. A gente precisa estar atento no processo. A gente precisa estar atento no processo. Então, não dá para eu fazer um desenvolvimento mediúnico de uma pessoa que chegou ontem ou uma pessoa que está há 3 anos. Sim. Não pode ser igual. É igual você um colégio, você nivelar todos os alunos pelo aluno que chega hoje. Não tem que ter o processo de desenvolvimento da MTR precisa ser diferenciado. Precisa aulas diferentes? Precisa vários dias de aula? Precisa turma separada? Não precisa. Mas a atenção tem que ser diferente. Numa gira você consegue organizar isso. Entendeu? O médico que está começando agora, com o médico que está... Senão você vai estar sempre nivelando por baixo e as pessoas dentro do seu terreiro nunca vão estar desenvolvendo, nunca vão estar... É isso, nunca vão estar desenvolvendo, nunca vão estar... Eu não vou usar essa palavra de evolução, mas tem que usar agora. Elas nunca vão estar evoluindo dentro do processo do processo ali de corporação, principalmente. Né? Sim.
porque vai estar sempre se baseando ali na primeira série, na alfabetização. E a pessoa já era para estar lá no terceiro ano, no quarto ano, já entendendo outras coisas. Bom, é isso. A live de hoje foi só isso sobre esses efeitos físicos na incorporação. E como não estou muito bem hoje, vou encerrar mais rápido. Hoje só está nós dois, mas foi muito bom, eu gostei. Sim, e é importante, isso é muito importante. Tanto para quem está iniciando, como para quem já tem uma certa experiência, porque é justamente isso. Se você não tem esse preparo, quando você sente uma outra energia, como aconteceu comigo algumas vezes, você não deixa vir, você bloqueia, você trava, você... Até porque alguma coisa errada, né? E é isso. Quando você tem esse entendimento, você fala, deixa eu vir, vamos ver o que vem. Né? Alguma coisa diferente do que vem sempre. E é isso que a gente tem que estar aberto para evoluir, para isso mesmo, para a gente ter essa evolução. Né? Tem que ter esse entendimento. Para evoluir o processo, né? Sim, muito bom. Isso. Então é isso. Como que tudo isso vai virar livro? Cara, já está escrito, né? Mas eu estou numa briga aqui, eu vou até mandar um abraço para o Pedro aqui, se ele vê isso, Pedro. Pedro, a gente está numa briga aí de sei lá quantas vezes. Ele esquece de mim, eu esqueço dele. O livro, ele já fez toda a edição do livro, já fez toda a diagramação do livro e tudo mais. Só que demanda tempo e dinheiro, né? Que não é barato você publicar um livro no Brasil. Então, eu estou organizando. Já escrevi o segundo. Falta... Não que, na verdade, esse livro de desenvolvimento esse primeiro é o primeiro volume, né? Deixo meio conectado no final com um segundo volume, que eu vou falar de outras coisas nesse segundo. Mas eu escrevi um livro sobre meu preto velho, meu pai João. Contando um pouco do que eu sei, né, da história. É meio ficção, meio que o que eu sei, meio tem muita referência histórica. Legal. Aí esse livro eu vou começar a fazer a edição, diagramação agora. Mas o livro ficou tão legal que eu estou querendo publicar primeiro, que ficou muito bom. Bom, eu achei que ficou bom, né? Mas é isso. Aí, na próxima live, a gente vai falar sobre a importância da evolução moral no dia a dia do médium para o desenvolvimento mediúnico. A gente introduziu um pouco disso hoje, mas eu vou falar um pouco mais a fundo de como que o desenvolvimento moral do médium influencia no trabalho. Médium com uma vida tranquila, com uma cabeça organizada, com uma vida moralmente boa, entidade boa. Pessoas que têm uma vida moral complicada. Não estou falando da moral católica do cristianismo, estou falando de outra coisa. A gente vai entrar mais na próxima live. Muito obrigado por participar, não ter me deixado aqui falando sozinho. Tamo junto. Vai ser a nossa live, eu vou botar lá no YouTube, vou botar teu nome lá. Bate-papo com a Milene. Beleza. Foi bom, muito legal. Foi. Sempre bom. Você conhece muito e a gente tem que aproveitar esse teu conhecimento para a gente conhecer também. E, cara, é uma coisa assim que sei lá, é tempo, né? É porque eu sou curioso, né? Pra caramba, tudo eu quero saber. Aí eu vou pesquisando e, quase 30 anos, né? Isso aí você transmite para os colegas. Porque não faz sentido guardar isso aí, para mim não faz sentido. É isso, conhecimento a gente tem que contar, tem que disseminar para todo mundo. É bom. Eu tô firme aí nessa missão. Valeu, então, Milene, um abraço. Falou. Até a próxima. Pessoal que assistir depois, dá uma curtidinha aí, lá no like, para dar uma moral. Já são quase 300 já inscritos. Que bom! Com 3 vídeos, tem quase 300 inscritos. Tem um vídeo lá que já tem mais de 1000 curtidas. Muito bom. Até a próxima. Até. Um abraço. Domingo tem mais. Domingo tem a live com a Mãe Zuleika sobre Odu.
Eu vou assistir. Vai ter certeza que vai estar cheia, porque ela tem muita gente, né, em torno dela, então certeza que vai ser bem legal. Legal. Valeu? Um abraço e até.